professores de Educação Física, nós iremos apresentar o trabalho sobre tendências pedagógicas. Sabemos que o conteúdo de tendência pedagógica está nos fundamentos da educação e também o que se refere à questão da ciência e filosofia. Então, a filosofia da educação é o que vai tratar as tendências pedagógicas. São dois blocos de tendências. Os autores, de uma maneira geral, dividem eles em liberais, que são consideradas tendências acríticas, e as progressistas, que são consideradas tendências críticas. Então, temos que entender que toda vez que eu falo que uma tendência é liberal, ela está baseada em questão ligada à burguesia. Então, ela está baseada em questões ligadas à propriedade privada, atividades individualistas, porque vai priorizar a questão do acúmulo de verbas, acúmulo de informação. Então, nessa sociedade liberal, o que vale é aquilo que você tem. Então, se é assim, o sistema educacional vai atuar com o aluno para a produção, ele vai atuar com o aluno para a meritocracia. Então, dentro dessa perspectiva liberal, nós vamos encontrar algumas tendências pedagógicas. A primeira tendência pedagógica é a tendência pedagógica tradicional. Qual é a característica da tendência pedagógica tradicional? É um ensino humanístico, um ensino baseado principalmente nas questões intelectuais e morais, um ensino voltado para a obediência, para a disciplinação. Então, o aluno é tratado dentro da educação tradicional como um inatista, como se tivesse tudo pronto dele por uma questão de dom. Então, a escola atua de forma transmissora com este aluno. Este aluno é passivo, ele recebe os conhecimentos passados de geração para geração, as atividades cognitivas significativas nesse espaço escolar. Então, o professor é o detentor do saber, ele que sabe tudo e o aluno apenas o receptor desse conhecimento. Quanto mais silencioso este aluno for, melhor vai ser classificado como aluno. Existe uma outra escola que vai fazer uma crítica a essa escola tradicional, mas ela vai conviver com essa escola tradicional muito bem, que é a escola pedagogia liberal. A escola nova, o autor Libânio, ele divide em renovada progressivista e renovada não diretiva. Na renovada progressivista, nós vamos ter aí o principal representante Dewey. Ele vai trabalhar a pedagogia de projetos, um trabalho voltado para o trabalho em grupo. Então, neste caso, o aluno sai da posição que ele tinha antes, que era uma posição passiva, e passa a ser um aluno ativo, porque vai interagir com o meio. Então, a importância desta pedagogia é a experimentação, a participação do aluno em atividades onde vai poder trocar com o professor fazendo atividades e principalmente usando a experimentação. As experimentações serão vividas dentro do conteúdo, vão ser vivos dentro das tendências pedagógicas. Qual a diferença da renovada progressivista e a renovada da diretiva? A renovada não diretiva tem como principal representante o Carl Roger. Carl Roger desenvolveu, na verdade, método clínico. Então, ele considerava o aluno um cliente e, por isso, ele se volta mais na questão do desenvolvimento interpessoal. Então, ele está muito mais preocupado com a formação da personalidade do que propriamente com a questão cognitiva. A grande diferença seria essa. Enquanto a renovada progressivista volta para o desenvolvimento, o entendimento dessa criança cognitiva, já o Carl Roger, ele vai entender que essa criança, ela é efetiva e ela precisa de um ambiente harmonioso para que ela se desenvolva a sua personalidade de forma adequada e de forma livre, de forma autônoma, sem nenhuma diretividade. Nós temos uma quarta tendência, que é a tendência tecnista. Dentro da tendência tecnista, nós vamos enxergar o movimento da industrialização, os movimentos de capitalismo, os movimentos principalmente das classes. Então a escola, ela começa a atuar como uma reprodutora do sistema. Ela vai formar pessoas para o mercado de trabalho e pessoas para pensar. Então ela vai formar duas escolas. Aí temos o movimento dualista, que vai criticar essa escola, porque uma escola que vai ensinar apenas para você fazer e a outra escola ela vai ensinar para você conhecer. Então, uma vai possibilitar que você prossiga nos estudos posteriores e a outra é a escola técnica, que vai levar você para a profissionalização. E aí, nesse caso, quem conseguiu fazer uma escola de formação geral e a formação técnica vai ter mais vantagem do que aquele que fizer somente a formação técnica. Mas o sistema diz que os dois terão equivalência. Então, quer dizer que o sistema meio que engana, dizendo que o aluno que faz o técnico vai ter a mesma equivalência do aluno que faz a formação geral, junto com a técnica. Mas, na verdade, quando ele vai fazer um vestibular, naquela época, ele não tinha êxito no vestibular, e aí ficava vagas excedentes.
no vestibular, principalmente nas universidades públicas, porque não havia interesse de ocupar esses bancos públicos com pessoas de dita classe baixa. Então quer dizer que é um sistema educacional bastante excludente para as classes economicamente desfavorecidas. Dentro das tendências progressistas, nós vamos destacar libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. A libertadora, ela tem como representante Paulo Freire. Ela tem uma preocupação, ele está fazendo uma andrologia, vai trabalhar com adultos e a grande preocupação é desenvolver autonomia e valorização dos conteúdos culturais. Então Paulo Freire trabalhava com temas geradores. Esses temas eram para conscientização, debate, diálogo entre professores e alunos. Para que se valorizasse a educação popular, não tinha muita preocupação com a leitura da palavra. A primeira leitura do mundo, então, sofreu grandes críticas, porque ele acabou colocando o livro didático em uma posição posterior àquela leitura do mundo. Então isso gerou crítica, mas ele realmente foi uma figura importante dentro da educação, principalmente depois da ditadura militar, quando ele retoma a teoria dele anterior à ditadura. Mas ele retorna depois do exílio, ele vai ajudar bastante na construção da EJA, que é a escola que nós conhecemos hoje. A outra tendência é a libertária. A tendência libertária tem como representante Freire. E a palavra que define essa tendência é autogestão. Ela é autogestionária, então além dela trabalhar autonomia, trabalha responsabilidade social no aluno. Ela vai trabalhar com contratos de trabalho, contratos de estudo, onde a criança vai fazer o trabalho, vai ter responsabilidade de fazer o trabalho com autonomia, mas ela tem a responsabilidade de entregar algumas técnicas, como aula-passeio, livro da vida, atividades correspondência entre escolas. Tudo isso dando ideia de pedagogia útil, pedagogia de bom senso. Então essa é a contribuição da pedagogia libertária. Principalmente, a gente enxerga essa pedagogia na educação infantil. Os professores de educação infantil usam bastante as práticas libertárias. E por fim, a crítica social dos conteúdos. A crítica social dos conteúdos tem por seu representante Libânia. É uma pedagogia que se preocupa com a primazia nos conteúdos socialmente, historicamente e acumulados, valorizados. Qual é o trabalho do crítico social dos conteúdos? É desenvolver os conteúdos, aqueles conteúdos que estão no livro didático, de forma crítica, contextualizar esses conteúdos. Então, você vai encontrar uma prática social inicial que vai ser trazida para a escola, trazendo uma problematização, e através dessa problematização, o professor vai dar instrumentação para esse aluno se tornar um pesquisador. Aí depois dessa instrumentização, gerando catarse, que é exatamente esse diálogo, debate, dialética que vai acontecer entre o conhecimento que ele traz e o conhecimento científico. E finalmente, ele vai ser desenvolvido para o mundo, uma prática social transformadora. Então, uma importante contribuição do crítico social de conteúdo é realmente fazer essa junção entre contexto social e o contexto científico, dando aí à escola um espaço instituído de importância na transformação Muito obrigada pela social. atenção de vocês. Este foi o nosso trabalho de educação física do segundo semestre. Meu nome é Kátia. Meu nome é Rafael. O meu é Jefferson. Muito obrigado, uma boas férias.